Bom dia, paz seja convosco, amém? Hoje eu trago uma palavra para os irmãos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. Amém? Irmãos, a palavra aqui é que Ziclag foi saqueada pelos amalequitas. E aqui diz que foram levados cativos os filhos, as esposas, e foi queimada a cidade, né? Aqui o que eu tenho a dizer aos irmãos é o seguinte: o inimigo tem levado cativo vidas, pessoas que às vezes, muitas das vezes, aparenta tá tudo bem, aparenta estar bem, mas a sua mente está sendo levada cativa. E o inimigo tem soprado. E ontem, como vi uma irmã em Cristo falar, o inimigo fala na primeira pessoa, induzindo a gente a pensar que somos nós mesmos que estamos pensando naquilo. Mas na verdade é ele que está soprando em nossos ouvidos. E ele está dizendo, e ele diz: você não consegue. E ele tem atacado as famílias e principalmente o casamento. Ele vem atacando a base da família, que é o casamento. Porque se uma família não está firmada na rocha que é o Senhor, e qualquer vento que bater, qualquer discussão, qualquer briga, porque é isso que ele tem tentado levar, ele tem tentado levar contenda, ele tem tentado levar conflito, confusão, acusação. Se a família não está firmada na rocha, buscando o Senhor, acaba atingindo a família onde o casamento corre um grande risco de ruir, né? Como diz a palavra do Senhor. A gente tem que estar, nossa família, nossa base tem que estar firmada no Senhor. No Senhor Jesus tem que estar firmada. E mesmo estando firmada no Senhor, a gente ainda corre um risco de ser atacada pelo maligno e ele lançar seta no nosso coração, no nosso ouvido, fazendo a gente pensar que somos nós mesmos que estamos pensando mal sobre o nosso marido ou sobre o nosso filho. Mas não. É ele que tem falado e tem falado na primeira pessoa, como eu vi ontem. Ouvi de uma irmã falando, ele lança a seta falando na primeira pessoa, sussurrando no nosso ouvido na primeira pessoa, para a gente pensar que é nós mesmos que estamos pensando aquilo. Para a gente pensar, eu não gosto mais do meu marido, eu não gosto. Não, ele colocou como se fosse meu pensamento isso, mas não é meu pensamento, porque um casamento, ele é feito diante do Senhor, uma aliança formada diante do Senhor. E o que o Senhor tem de plano sobre a família? O Senhor tem plano de bênção sobre a família. A família é uma instituição criada pelo próprio Deus. E o que o inimigo tem vindo fazer? Tentar destruir, atacar a base. E o que é atacar a base? É atacar o marido e a esposa. Atacar a família. Ele tem tentado destruir, ele tem tentado entrar nos casamentos e destruir a base. Porque se uma base não vai bem, ela desmorona. É igual você construir uma casa e o alicerce, você aparentemente está tudo bem. Se ele não estiver bem feito, ele corre o risco de cair e muito possivelmente cai mesmo. Então, ele tem tentado atacar a base, a família. Os filhos também têm sido atacados. Os filhos têm sido atacados no seu emocional, na sua mente. Até crianças têm pensado de si mesmas que não são boas o suficiente. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou isso, eu não sou aquilo colocado. Mas é o inimigo lançando seta no coração das crianças, no coração da esposa. Só que às vezes o marido, ele não tem
ele não tem, como eu digo para os irmãos, ele não tem, às vezes a esposa busca um pouco mais, às vezes o marido busca um pouco mais, e ele consegue ter esse discernimento. E se a esposa tem esse discernimento, o que a esposa faz? Ela busca pelo seu casamento. Ela busca pelo seu marido e pelo seu filho, pela sua família, porque ela entende que quem está fazendo isso e quem está usando, muitas das vezes, o marido ou a esposa, é o maligno, lançando setas. Porque se a gente for levar para o lado pessoal, carnal, como diz assim a palavra lá em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então a nossa luta não é contra o nosso marido, não é contra o nosso filho, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Então a nossa luta deve ser contra o inimigo das nossas almas. E ele tem tentado destruir casamentos, tentar destruir famílias, lançando pensamentos maus. E às vezes, se o seu casamento não tá muito bem, o seu casamento, porque é uma seta que o inimigo lançou na sua mente, fazendo você pensar que não tá bem e que você, meu marido não faz isso por mim, meu marido meu marido, qualquer coisa é motivo, às vezes, de uma discussão. Uma toalha, né? Ou meu marido deixou de comprar tal coisa pra mim. Meu marido não me elogia como antes. Meu marido não me busca como antes. E essas coisinhas vão minando o casamento. Só que você pensa, é meu marido. E não é o teu marido. É o inimigo lançando alguma coisa, ou no marido ou na esposa. Lançando alguma seta no ouvido do seu marido, falando, ela não gosta mais de você, não. E mostra a outra na rua. E aí, usa outra pessoa que nem tá sabendo que tá sendo usada. Ele usa outra vida, outra pessoa, para mostrar o interesse por você, mas é sendo usada. E aí, ele usa essa pessoa e você fala, não, aquela pessoa ali realmente se importa, porque ela tem tempo para me ouvir, ela tem tempo, ela sempre está disposta a me servir. Quando eu peço um conselho, ela está ali para me aconselhar. Então, o inimigo tem usado pessoas, vidas, para destruir famílias. E até a gente mesmo, a gente precisa estar vigilante. Vigilante, para que nenhum espírito de prostituição, nenhum espírito de contenda, de confusão, de intriga, de cegueira espiritual tome conta da nossa mente. Porque o que o inimigo quer? Ele quer cegar o nosso entendimento. Porque se você está sem entendimento, se você não está entendendo o que está acontecendo, como você vai se armar e buscar se fortalecer? Se você acha normal. Não, é isso mesmo. E se você aceita aquela sentença sobre a sua vida? Se você aceitar a sentença do maligno, as coisas tendem a piorar. Não aceite sentença do maligno sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor diz: eu tenho sobre vocês pensamentos de paz e não de mal. Se o Senhor formou a família, se o Senhor criou a instituição família, por que ele vai querer destruir e você achar que é normal? Não, se Deus criou, ele vai te dar sustentação. Ele vai te dar sustentação. O inimigo vem tentando destruir, mas se você sabe que a palavra do Senhor é sobre a tua família e que ele criou a sua família, formou a sua família, por que você vai aceitar? Não tá bom mesmo meu casamento, não tá bom dessa maneira, minha esposa não é isso, minha esposa é aquilo, meu marido é isso.
E se você aceitar isso e achar isso, é assim mesmo, muito possivelmente o seu casamento está correndo um grande risco. Mas não aceite sentença maligna sobre o seu casamento e nem sobre a vida dos seus filhos. Se Jesus diz que a palavra que ele tem sobre você são palavras de paz e não de mal, você tem que tomar posse da palavra de paz. Você necessita tomar posse da palavra que o Senhor tem para sua vida. Porque o inimigo tem lançado nos ouvidos das pessoas: na igreja uma pessoa não me olha, ela não me cumprimenta. Eu não vou mais na igreja porque essa pessoa é metida. Ela não me olha. Eu não vou mais na igreja por causa disso, por causa daquilo, criando empecilho, criando motivo na sua mente para você deixar de participar do culto, para você deixar. E tudo isso é seta, tudo isso é palavras no ouvido que ele lança, porque o nosso foco deve estar no Senhor Jesus, e o nosso foco deve ser o Senhor Jesus, deve ser o Senhor Jesus. E quando o nosso foco é o Senhor e a nossa busca, estamos com os ouvidos atentos à voz do Senhor, nós vamos saber diferenciar qual é a voz do Senhor, qual é a nossa voz e qual é a voz do maligno. Porque ele vai tentar falar, como disse aos irmãos, na primeira pessoa, colocando eu. Eu não tô gostando mais. Eu não tô querendo mais participar do culto. Eu. E quando ele faz isso, ele faz você pensar que é de você mesmo esse sentimento. Mas não é. Esse sentimento não é de você mesmo. Não é de você mesmo. Esse sentimento é lançado por ele nos nossos ouvidos. Entende? Mas a gente tem que estar revestido. Como diz em Efésios. Revestivos da armadura de Deus. A armadura. Porque quando você tá com uma armadura, uma flecha, qualquer coisa assim, ela não vai ultrapassar, ela não vai passar, ela vai bater e ela vai cair. Ela bate e ela cai. Por quê? Porque você tá revestido. Então hoje a palavra que eu tenho para os irmãos é isso. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. E aqui foram levadas as esposas de Davi, 2 esposas de Davi, foram levadas suas filhas cativas, mulheres foram levadas. E às vezes a gente está sendo levado cativo dentro da igreja. Dentro da igreja a gente tem sido levado cativo. Por quê? Porque você está na igreja. Mas você tem que ser igreja. Ser igreja. O que isso significa? Você tem que ser igreja, você tem que entender quem é o cabeça da igreja. E se o cabeça da igreja é Jesus, o que ele diz? O que Jesus diz? Sem mim nada podeis fazer. Entende que sem o Senhor, é muito difícil resistir aos ataques do maligno se você não tem o Senhor. Se o Senhor não é a base da sua família, não é a base do seu casamento. E casamentos têm sido altamente atacados nesses dias. Eu creio que estamos vivendo em dias que tende a, porque a palavra diz: os dias são maus. Os dias são maus. Mas com o Senhor a gente caminha e a gente vence, porque o Senhor tem palavra de vida para nós.
e de vida eterna. Mas o seu casamento, a sua família, a estrutura da sua família tem que ser o Senhor Jesus. Tem que ser o Senhor. Não há outra maneira de um casamento existir se o Senhor não estiver no centro. Se o Senhor não for o centro desse casamento, é muito difícil. Mas aqui diz, seguindo o texto, Davi livra os cativos. Mas aqui, Davi foi consultar o Senhor. Davi foi perguntar ao Senhor. Aqui, então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, de tudo o libertarás. Aqui, o Senhor que criou a instituição família, ele deu garantia a Davi: vai, que você vai conseguir. Vai que você vai livrar os seus. Então, hoje eu digo para os irmãos: vai, continua, persista, não pare. O seu casamento é projeto de Deus. A sua família é projeto do Senhor. Então, continua, não pare, não dê ouvido às setas lançadas pelo maligno. Não dê ouvidos. Ou se ele lançar alguma seta no seu ouvido, você vai responder para ele: não, o Senhor não tem isso para mim. O Senhor tem meu casamento, me deu minha família, me deu minha esposa, me deu meus filhos. E eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim e a palavra que o Senhor diz para mim. Eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim e a palavra dele revela isso. Você declara em alta voz. Em alta voz você vai declarar: todo mal bate em retirada. Todo espírito maligno bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você vai declarar. E se for preciso, caminhe pela sua casa e vai falando em cada cômodo. Em cada cômodo, vai declarando e vai chamando a presença de Deus para sua casa. Vai clamando a Deus. Porque aonde a presença do Senhor entre, ela está a transformação, porque não é do mesmo jeito. A gente pode ver lá nos evangelhos, por onde Jesus passava, Jesus curava uma multidão. Jesus libertava os enfermos, libertava os endemoniados. Por quê? Porque aonde Jesus está, não fica da mesma maneira. Não fica. Então, se Jesus já falou com você e te deu uma família, não aceite perder para o diabo. Não aceite. Não aceite que ele venha atacar a sua família. E nem você mesmo. Tome posse da vitória que o Senhor tem para você. Em nome do Senhor Jesus. E declare sobre a sua casa e sobre a sua família as bênçãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu tenho para os irmãos é essa. O inimigo tem tentado atacar e tem atacado casamentos, família, mas filhos também. Mas a palavra do Senhor nos garante a vitória. Mas a palavra de Deus nos dá respaldo de bênção, respaldo de vitória, quando você está firmado na rocha. Então, se você não está firmado, por algum motivo saiu da presença do Senhor, está desviado, eu não sei, volte hoje ao caminho do Senhor. Proteja a sua família contra as ciladas do diabo. Em nome do Senhor Jesus, e declare na sua vida e na sua casa as bênçãos que o Senhor tem. Porque a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, diz as bênçãos, eu não sei se é Deuteronômio, porque aqui tem capítulo 28 das bênçãos do Senhor. Mas as bênçãos vão correr atrás dos seus. A bênção de Deus vai correr atrás dos seus. Então, tome posse da bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar agora. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus e encurva a sua cabeça e vamos entregar a nossa família, o nosso casamento na presença do Senhor.
Pai querido, nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos os lares, Senhor Deus, que ouvi esta mensagem, Pai. Derrama da tua presença, Senhor Deus, traz confirmação de bênção em nome do Senhor Jesus. E todo espírito imundo, todo espírito sujo, Senhor Deus, volte da onde veio em nome de Jesus. E a libertação seja sobre cada casa, sobre cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém?